Fala, jovens, beleza? Seja bem-vindo a mais um episódio do Moda é Flow Podcast. Hoje tá especial, viu, cara? Primeiro porque o Samuca está nas picapes hoje também. Tem minha amiga Samile fazendo aqui a cobertura. Tem o time aqui da Viva Palhano todo dia aqui reunido. E o bullying tá correndo solto, viu? Porque os últimos 2 episódios foi o William que veio com a Thaís, né? Aí, não sei mais gravar com o Vinícius, gente. dizem que a Thaís sofre e o William sofre comigo. Que é não deixar ninguém falar, viu? Mas olha aqui, eu tô com o roteiro hoje, Thaís. A gente dividiu o roteiro. Vai dar certo, viu? Vai, sempre dá. Ei, Samuca, dá aquela chapadazinha de sempre, dá? Hoje eu tô muito bem acompanhado, tá, cara? A gente fala de Ceará, uma terra solar, e nós vamos falar hoje sobre moda resort, tá? Não é moda praia. Afinal, é praia ou é resort? Nós vamos entender um pouquinho sobre isso hoje, tá? Mas antes de eu apresentar as meninas, eu quero agradecer a turma aqui do Estúdio Soul, mais uma vez aqui fazendo uma cobertura fantástica. Bia também hoje responsável pelos cortes, viu? Responsável por toda a produção de conteúdo do Modeflow. Esse time tá pesado. E claro, né, também pedir para você seguir @Modeflow no Instagram, TikTok, YouTube e Spotify. Esse episódio é um episódio especial em parceria com o Cid Roupas, né, Thaís? Exatamente. Mais uma vez estamos aqui, né, Vini? Mais uma gravação com associados incríveis. Hoje estamos com a Viva Palhano, as meninas, né, que deram start nessa marca incrível. Sejam muito bem-vindas, tá? É um prazer ter vocês aqui no nosso... Eu já chamo de nosso, tá? Mas é nosso. Vou chamar de nosso, porque já estamos dentro do Modeflow. Mas um prazer ter vocês aqui no Modeflow, mas também um prazer estar vivenciando esse novo momento, né, da Viva Palhano, casinha nova, né? Isso, 2 meses que a gente está aqui. 2 meses que eles estão aqui. 2 meses. E é um prazer também estar aqui participando desse momento incrível. A gente agradece mesmo, muito feliz mesmo por estar aqui com vocês. Eu descobri hoje que eu falava com a Vanessa achando que ela era a Vivian, tá? Mas aqui a Vanessa tá lá de cara. Inclusive, vamos começar o seguinte, certo? Pra gente quebrar esse começo, assim, eu gosto sempre de... Como a gente tá no bastidor, e eu adoro esse formato por conta disso, né? Porque, lógico, né? Moda tem muitas questões do glamour mesmo que tem que ter, né? Das redes sociais e tal. A gente mostra muito o belo, né? A ponta do projeto. Mas se tem uma coisa que eu gosto desse projeto do Cid Roupas é a gente vir nos bastidores, tá? Tanto que a gente visita a fábrica, vai dar um rolê aqui, é bem legal. Então a gente quer realmente falar de intimidade. Como que funciona hoje a estrutura de vocês, né? Porque a formação de vocês é bem diferente. Uma é na parte de estilo, outra é mais administrativa. Como é que deu esse match aí no começo da Viva Palhano? Ah, sim, eu fazia private label, mas assim, aquela coisa bem solta, bem inicial, nos fundos da casa da mãe, né? Aquela história bem clichê. E aí a Vivian via o caos, eu não sabia precificar, não sabia vender, não sabia negociar tão bem, eu focada 100% na parte de estilo, que é a minha formação realmente, é a minha paixão. E aí ela disse assim, bora, eu vou te ajudar. E aí foi que tudo começou, a gente realmente criou uma marca desde o início, pensando no nome, pensando em toda uma estratégia de marca. A família de vocês já era nessa área ou não? Vocês ninguém, inovaram, pioneiras na família? Ninguém, inclusive, assim, nossos pais não são empreendedores, eles são de outra área, então realmente, assim, foi algo totalmente diferente e inovador. Legal, bacana. E aí a Vanessa veio, né, com essa vontade de fazer moda, e aí eu vim com a minha expertise na área administrativa, comercial, para juntar e fazer a Viva Palhano. Tem um fato que o nosso avô era fabricante de calçados para a Monsieur Tabosa. Então, tem um pezinho ali na área de moda que... Mas em algum momento conectou, né? Mas acaba que no início realmente foram vocês, né? Aprendendo mesmo conforme o tempo, né? Mas a tua formação... Eita, vou trocar, tu vai ver, ó. Vanessa, a tua formação é na parte de estilo, né? Então, assim, isso ajudou muito, né? Mas no caso da Viva é completamente diferente na parte administrativa. Totalmente. Pronto. Como foi que tu começou a dar esses primeiros passos, né? Por que a moda resort, né? E aí, na sequência também, em que momento tu achou que fazia sentido a Vivian entrar no projeto, né? Porque, assim, querendo ou não, uma empresa familiar tem seus desafios, né? Então, assim, eu imagino que não deve ser só flores, viu, Samuca? Tem os seus momentos desafiadores, né? Porque, assim, você alinhar dois desejos, 2 vontades, 2 formas de enxergar o negócio não é fácil, né? Mas faz parte. Então, fala um pouquinho assim, o porquê que vocês escolheram esse segmento de moda resort e como foi que foi a entrada, né? Em que momento vocês entenderam que vale a pena vocês trabalharem juntas?
Sim, como eu falei, eu fazia private label, não existia a Viva Palhano ainda, e a Vivian startou essa minha vontade de ter uma marca, porque nunca foi realmente o meu sonho. Eu fazia esse private label, mas era uma coisa bem informal, tinha acabado de sair da faculdade. E eu até perguntei na época pra ela, Vanessa, qual o produto que você mais vende e faz? Porque ela fazia diversas coisas, biquíni, roupa, masculino, então ela não tinha um foco. E eu, qual é o produto que você vende mais e que, claro, você gosta mais de fazer. Então, ela sempre foi da praia, o marido é surfista, e ela já, né, vive na praia. E aí, casou o biquíni. Então, por que que você não faz, né, só uma peça específica, né, um modelo, um segmento, e aí, em vez de vender só para uma pessoa, porque no caso ela vendia mais para uma marca específica, e aí cria uma marca de um produto só e vende para várias pessoas. Então, foi quando a gente focou, eu cheguei com essa ideia, a gente conversou e aí criamos o biquíni, né, a moda praia, que a gente sentiu nessa época, inclusive, a necessidade. Há 13 anos atrás eram poucas referências de marcas grandes em Fortaleza e a gente sentia realmente essa necessidade de ter uma moda praia cearense. E aí a gente teve, né, juntas, nos unimos para esse objetivo. E nesse início, qual foi a parte assim mais vocês sentiram dificuldades no início de uma marca? Há 13 anos atrás, sim, né? Estamos falando sim. de 13 anos atrás. Olha, eu acredito, para mim, eu vou falar assim, que foi realmente a parte organizacional, de financeiro e organizacional, realmente, porque montar um negócio, ela já fabricava, então ela já sabia os processos, a compra de tecido e tudo. Mas você colocar isso numa estrutura, não só de divulgação, né, mas o negócio em si, organizar contabilidade, venda, esses processos para mim foi muito difícil, né? E montar um negócio organizado desde o início, porque a gente vendia, a gente comprava o tecido, fazia a peça, né? A Vanessa é modelista, então ela também fazia a modelagem por muito tempo, inclusive foi ela que fez a modelagem da Viva Palhano. E aí a gente fazia tudo. Então esses processos, organizar esses processos, que no começo é um caos, continua sendo, né, para sempre. A gente organiza o caos, mas no começo a gente é caos desorganizado. Então, para mim, organizar isso, o financeiro, comercial e o marketing foi bem, bem desafiador. Isso é bacana você falar, porque eu defendo muito que existem 6 pilares na moda. Né? A gente fala muito sobre a questão do produto, que não tem pra onde correr, né? É a estrela principal, é a nossa moeda de troca, né? É o item que gera a transação, né? Porque assim, pensando como business, eu troco o produto por recurso, né? Sim. Então, lógico que o produto ele é, vamos dizer assim, o âncora do projeto. Mas hoje existem outros pilares que sustentam a empresa. Então, a gente tem a parte industrial, que é a parte logística, a gente tem a parte comercial, né? Marketing, pessoas, financeiro. né? Sim, pessoas para mim tá em tudo que a gente está falando, né? E mais recente também tem um sexto pilar que é a questão do digital, né? Então, eu costumo dizer que você, quando é empresário de moda, você precisa entender o seguinte: beleza, geralmente você vai ter expertise com algum dos temas. Por exemplo, no caso da Vanessa, a expertise dela é produto. E talvez um pouco da industrial também, que vocês eram private, né? Já no caso da Vivian, ela traz mais essa parte, essa visão mais administrativa e estratégica, tá? Então, assim, eu digo que o sucesso das empresas muitas vezes está nessa composição. E não necessariamente tem que ser sócio. Hoje na Overlabel, exceto a parte digital, nós temos um sócio em cada um dos pilares, né? E eu digo que quanto mais você fortalece essa base, mais a empresa ela tende a se perpetuar, ter mais robustez e força para crescimento. Mas você pode também ter esses pilares com executivos, né? No começo você vai fazendo multifunção e na medida que o negócio vai crescendo, você vai ali dando mais robustez à gestão de cada projeto, né? Então, eu acho que isso é uma coisa, é um aprendizado que eu tenho bastante nessa nossa trajetória. Já dava para falar sobre algum aprendizado, alguma coisa que vocês passaram nesse processo que, isso aqui foi um aprendizado que não foi legal para a gente, mas ajudou a gente a tomar algumas decisões, né? Ou seja, quais foram os principais aprendizados dessa primeira jornada de vocês, nesses primeiros 13 anos de marca? Eu acho que um grande aprendizado, assim, a questão do comercial, porque a gente teve que expandir, vender. A gente pensou, vamos vender como?
o varejo ou o atacado, primeira decisão, né? Qual é o foco? Então, como a gente pensou, não, já que a gente fabrica e a gente quer ser uma marca, né, reconhecida e uma marca grande, a gente vai focar em disseminar o produto, né? Vamos focar na distribuição. Então, assim, esse marco de focar no atacado que a gente surgiu, apesar de sempre vender no varejo, nosso foco foi o atacado. Então, esse foi um grande desafio, encontrar distribuidores, representantes, porque na época que a gente começou, se trabalhava muito com representantes, né? Então, a gente teve muito esse desafio desse comercial. Contratamos consultores na época focados nesse comercial de atacado. E aí a gente trouxe, né, esse atacado para a nossa realidade e começamos a nos estruturar para isso. Mas realmente assim, foi esse marco, né, esse aprendizado de trabalhar com o atacado, porque a gente sabe que é uma outra comunicação, né, tudo muda, tudo é diferente do que o varejo. Vocês acham que existe um certo preconceito no canal? Porque aqui, querendo ou não, no Ceará, a gente tem, quando a gente fala de atacado, ele é muito drivado para esse modelo de, vulgarmente chamado de sacoleira, né? Ou seja, que é o CPF, né? As consultoras individuais, enfim. Vocês acham que existe um preconceito das marcas que atuam nesse segmento, ou do modelo de negócio, essa área? Ou não? Acho que hoje em dia não. Hoje em dia eu acho que antigamente Estou falando de 13 anos, né? Mas eu acho que hoje em dia não tem mais essa... Né? Tu acha, Vanessa? Eu realmente não acredito a gente não sente isso, a gente não sente nenhum feedback a respeito disso. E quando a gente começou, o índice de sacoleiras era enorme, né? Hoje são multimarcas, principalmente o público é mais para multimarcas do que para sacoleiras. Sacoleiras estão em extinção, né? Dizem. E normalmente o atacado, não sei no caso da Viva Palhano, mas normalmente o atacado é o que sustenta, né? Vamos dizer que é a raiz do negócio em si, né? E Thaís, esse ponto que você está falando é muito importante. Porque quando eu vou colocar a minha origem, né, eu também vim do texto, eu também vim da indústria. Então, na verdade, quando a gente lançou as marcas, né, do grupo Overlabel, qual era o nosso desafio? Na época, crise da China, que a gente chama de crise da China, dólares em baixinho, muitos clientes nossos, nosso dinheiro era mais de diesel. Muitos clientes nossos começaram a comprar direto de lá. E transformaram os parques têxteis dele daqui, que eram de malharia e plano, que eles importavam isso, transformaram os parques próprios em jeans. Então, um avisou que 6 meses parava e o outro em 1 ano. 70% da nossa produção estava nesses 2 clientes. Então, assim, não tinha como a gente recuperar de forma rápida, recompor a nossa carteira de cliente. Então, a gente entrou no canal, as marcas na vieram para o grupo com a ideia de recompor o que a gente ia perder desses clientes. Ou seja, quando eu pensei no canal, eu tive que pensar no atacado por causa da escala. Eu te pergunto sobre preconceito, porque assim, de um lado, quando você fala em posicionamento, em branding, né? Obviamente o varejo você consegue entregar mais. Numa loja física, ou seja mesmo no e-commerce, você consegue entregar mais. No atacado, pelo modelo ser muito drivado pelo revendedor, seja ele um CPF, seja ele uma multimarca, muda um pouco essa configuração. Né? E viver esse desafio é que é a bronca. Equilibrar, né? Equilibrar é a que é a bronca. Agora, tem uma sacada disso, né? E eu gosto muito de provocar esse tema, porque assim, o que sustenta uma marca, certo? Quando você tem um atacado, a gente precisa ressignificar o olhar, né? Quando você tem um atacado, seja qual for o modelo, você consegue ter barganha na compra, você consegue produzir melhor, né? Então assim, você consegue ter mais materiais. Então, o atacado, de uma certa forma, ele dá sustentação para que a marca ela possa se desenvolver. E qual é o erro das marcas? Elas não criam tabelas de preço. Isso, exatamente. Eu conheço muita marca que vinha do varejo, tentou vir do varejo para atacado e não conseguiu, porque quando ele começou pensando no varejo. Então, ele criou um sistema de precificação para o varejo. Quando você tem que dar o desconto para atacado, a conta não fecha. É muito mais comum o contrário. Marcas que surgiram inicialmente no atacado. Muito mais fácil. Muito mais fácil. É muito mais fluido. Então, assim, quando você olha para o atacado dessa forma, entendendo que o atacado ele é pilar de sustentação ao médio e longo prazo da marca, cara, eu acho que muda tudo. E eu fecho dizendo o seguinte, pode pesquisar aí, uma fala do Rony Meisler, quando ele começou a reserva. Eu gostei muito disso. Ele, cara, se a gente não tivesse ido para o atacado, a reserva não era o que ela é hoje. Porque ela não tem poder de negociação. Então, assim, tem que olhar diferente, sabe? Porque hoje, como eu tô falando, quando a gente olha para a internet, a gente só vê o glamour da história. Ninguém conta como a máquina funciona, né?
Então, assim, olhando dessa forma, né? Vocês até comentaram que boa parte do faturamento de vocês hoje é do atacado, né? Isso. Como que vocês hoje equilibram isso internamente? Como assim, na hora de desenvolver um produto, por exemplo, vocês pensam no atacado, pensam no varejo? Como é que é feito esse equilíbrio na comunicação da marca, no desenvolvimento das campanhas? Porque eu sei que o comercial fica no pé, né? Cadê minhas fotos? Cadê minhas fotos? Tem que mandar 10 versões de foto diferentes, né? Como é que funciona isso pra vocês? Assim, eu vou só aqui começar, porque a Vanessa parte produtiva, né, e que é importante, mas assim, eu tive muito essa preocupação, que eu digo, né, a Vanessa, nós, mas assim, a minha cabeça era sempre, somos atacados, mas a gente tem que se comunicar para o varejo. Isso foi sempre, tanto que muita gente, por muito tempo, achava que a gente, vocês vindo atacado, achei que fosse só varejo, porque a nossa comunicação, Posicionamento, né, de marca também. a gente sempre gostou de ter uma marca viva, né, mais humanizada, então não era só aquela coisa catálogo de sempre. Por quê? Porque se o nosso cliente final quer desejar a nossa peça, alguém numa praia lá, uma loja na praia tal, vai querer comprar a nossa marca e revender lá. Então a gente quer atingir o público final também, para que o nosso lojista, o nosso revendedor queira vender a nossa marca. Então a gente sempre teve essa comunicação de varejo, né, Vanessa? E aí a comunicação não é em formato de catálogo, né? Em formato né? E aí a parte produtiva, a Vanessa pode falar melhor. Eu fico curioso, como é que é a comunicação de vocês? Não é formato de catálogo? Não, as redes sociais, por exemplo, né? Muitos atacadistas, eles comunicam de uma forma mais de catálogo, aquela coisa mais estática. Então, a gente tenta trazer um pouco de lifestyle, né? Eu sei que hoje em dia todo mundo está se adaptando a isso, mas a gente, há muito tempo, a gente traz isso na nossa comunicação, que é justamente... Mas a essência da Viva Pagana. Mais lifestyle, mais fotos com pessoas com influências, então não é só aquela foto do catálogo que a gente posta ali. Não é só certo, porque tem muitas marcas que usam o Instagram como se fosse quase um catálogo de... Não, eu entendi isso, mas vocês estão falando isso no caso da comunicação do Instagram, é isso? Nossas mas vocês têm um material. Um catálogo, exatamente. Quais são os formatos de materiais que vocês costumam fazer? Não, a gente tem o nosso catálogo, que a gente distribui, né? Mas também a gente tem vídeos, fotos, quando a gente faz fotos com nossos influenciadores, a gente manda também para os nossos clientes. Mas, assim, basicamente é o catálogo que é a nossa vitrine, né? Que a gente manda, mas também manda vídeos e outros formatos também de materiais que a gente faz. Tem que ter aquele famoso lookbook, né? Que é o que vende. Mas sempre tem ali um conceito, tem o que ela tá falando, né? De trazer a humanização, né? As pessoas reais vestindo. E aí, quando a gente fala de produção, a gente percebe nitidamente que o cliente do varejo, ele compra mais determinadas peças que o atacado, às vezes... O atacado, na verdade, acaba comprando o mix todo. Mas tem peças que no varejo não vende de jeito nenhum e no atacado bomba de vender. E vice-versa também, mas é incrível, assim, como é diferente o perfil um pouco. Não, é isso que eu quero, perdão, é esse meu ponto, sabe? Aí nesse cenário, vocês tendem a priorizar algum dos canais ou não? Na hora de desenvolver a coleção, né? Qual é o público, o que é que mais vende em atacado e o que é que mais vende em varejo, né? Isso, a persona é a mesma, né? Sim. Mas sempre, por exemplo, o biquíni curtinho... um mix, dentro da coleção, ela cria um mix já pensando mais no varejo. Isso. E um mix... Produtos que não podem deixar de ter no varejo, mas que no atacado também vende. Mas são os carros-chefes do varejo. Então, a gente pensa no mix voltado para isso também. Corre o risco de, tipo assim, vocês fazem, né? Quando eu digo corre o risco, de vocês fazerem pro atacado e não sair no varejo, vocês fazem isso? Sim, tem produtos que vendem muito, esgotam no atacado e no varejo, assim... Ainda tem essa peça no varejo, não acredito, manda para atacado, porque se chegar lá, não para. Certo. E vocês fazem essa troca? Quando não vende no varejo, vocês conseguem... A gente fica sempre de tempos em tempos monitorando para que o estoque do varejo não fique antigo. Né? Quando eu falo varejo, eu falo e-commerce e loja física. Legal. Nós temos aqui alguns marcos na história de vocês, né? A marca é de 2012, se eu não me engano. Já são 13 anos na jornada. Foi justamente quando vocês fizeram essa transição do PL para a criação da marca, que foi quando a Vivi entrou, né? E aí, em 2013, foi quando vocês abriram a primeira loja, né? Conta um pouquinho pra gente como é que foi a decisão, apesar de vocês terem um DNA atacadista, como que foi essa decisão da primeira loja ser uma loja de varejo? Exato, porque a gente, na verdade, aproveitou uma parte do terreno da casa dos nossos pais,
que é lá no Cocó, e a gente precisou, Que era né, uma que em localização Fortaleza, excelente, né? e aí a gente não, vamos fazer aqui uma loja conceito, que é uma loja assim bonita, né, que não tem cara de loja de atacado, mas a gente ficou, não, vamos aproveitar esse espaço e fizemos realmente uma loja muito bonita, né, muito bem estruturada. Mas assim, a gente ficou quanto tempo lá, Vanessa? Logo depois a gente sentiu a necessidade de vir para a área, justamente porque Exatamente, Pro polo, né? Pro polo atacado. comercial, Montese, né? corretor de moda, né? Como a gente vendia muito atacado, a logística não ficava fácil, né? Mas quando a gente abriu a loja, a intenção era atender os dois. Mas com pouco tempo a gente entendeu que não tinha condições de misturar a mesma loja duas operações. Certo. Isso é tão complexo, porque até lá na gringa, tá? É bem comum as marcas entenderem que mesmo numa cidade, as lojas elas atendem públicos diferentes. Mas no Brasil eu vejo que isso não está maduro ainda. Para ninguém, nem para o público, nem para os empresários, nem para o time comercial. A gente tende a querer ter o mesmo mix, o mesmo atendimento, o mesmo formato para todo mundo, e não dá, né? Você está falando assim, Visto, lá na loja da Aldeota a gente tentou atender os dois públicos e não deu. Talvez hoje o mercado dê uma boa amadurecida. Talvez se fosse hoje, isso seria melhor equalizado. Mas na época, realmente, não havia esse deslocamento, né, para poder comprar atacado lá na região da Aldeota. Hoje eu acho que deu uma boa amadurecida nesse sentido, né? Mas naquela fase, realmente não. E aí, passam-se ali 4 ou 5 anos e vocês resolvem dar um passo aí um pouco mais importante, que é ir ali para o Maraponga Marcha e Moda, que pelo que a gente estava conversando aqui no bastidor, vocês estavam muito, abre aspas, né, inseguras em relação ao que aquela loja iria trazer para vocês, né? Mas pelo que eu entendi, teve uma baita surpresa, né? Exatamente. Foi uma época que o Maraponga deu uma boa caída, realmente despencou, todo mundo falava, né, assim, os comentários não eram positivos, e a gente teve uma consultoria voltada para a área financeira e de vendas, né, e ele disse assim, vá. Não mais vá, faça um teste. Se você vender tantos mil em tanto tempo, se pagou. E a gente foi realmente surpreendido em pouco tempo. Hoje é a nossa loja que representa o maior faturamento. E o que vocês acham que teve de diferente nessa operação? Eu acho que tá dentro do shopping, perto de marcas importantes, foi, né? Isso aí foi um diferencial. Mas assim, o grande diferencial realmente sempre foi a equipe comercial. Porque uma equipe comercial boa, que no shopping a gente também trouxe pessoas que também já circulavam pelo shopping, que trabalhavam em outras marcas. Vocês também trazem muito, né, na loja do atacado a essência da Viva Palhando, né? Na loja de atacado de vocês. Sim. Eu já pude, né, e visitei e vi o quanto traz realmente, parece loja mesmo. Porque normalmente o pessoal foca muito na loja varejo, muito mais a essência, né, trazendo realmente o conceito do que a marca. E vocês trazem isso no atacado também, assim, pelo menos sempre, eu não... Sempre trouxemos, desde pois que a gente buscou trazer essa... Talvez também seja a comunicação, a gente sempre quis mostrar essa comunicação independente, do Instagram, né? Mas a gente leva para todo, né? Para todos os caminhos, essa comunicação. Online e offline. Porque, na verdade, assim, né? A Lídia, que é minha sócia na Lélia, ela fala muito uma coisa que eu acho bem interessante. A marca, ela é a marca onde ela estiver. Exatamente. Né? Então, assim, o padrão de comunicação, de atendimento, o produto tem que ser mantido mesmo, né? Tem. Não dá para você, porque é atacado agora, então eu vou, abrir aspas, né? Tolerar, baixar a qualidade da minha entrega. Vou usar móveis diferentes. O meu fardamento vai ser mais... Não existe isso. Já, eu até entendo que há um tempo atrás a demanda era outra, mas, cara, hoje tá muito parecido, entendeu? Assim, a comunicação, a exigência também, a régua subiu demais. Pelo contrário, tá? Eu até digo que tem muita loja hoje, nesses shoppings de atacado, que são mais estruturados do que lojas de varejo. É verdade. Hoje mudou bastante mesmo. Olha como houve essa transição, né? Isso tiveram que se adaptar, né? Porque o público realmente, como você falou, ficou mais exigente. Tá, o quanto uma marca te paga de coco, por exemplo, né? Que é uma case, eu não sei se é a referência para vocês, né? O quanto essa trilha que a Água de Coco construiu, né? De levantar a moda praia cearense, né, para o Brasil e fazer até parcerias internacionais. O quanto uma marca como essa abre caminho para um projeto de vocês, né? Ou se não, a referência da gente é outra, Vini, não tem nada, já foi um dia, enfim. Falem sobre isso, porque assim, eu gosto muito também de trazer, para quem está nos ouvindo, referências, sabe?
Eu sei que na moda muita gente fala, não, o que eu faço não existia. Então, tudo bem. Mas existem referências que nos ajudam, talvez não no produto, talvez não no segmento, mas a encontrar um caminho. Porque tudo que a gente vai fazer, cara, alguém já fez. Então a gente tem que ter a humildade de entender o seguinte, o sucesso ele deixa rastros, entendeu? Pronto. Quais rastros eu vou seguir? Então eu estou falando da água de coco, mas pode ser outra, né? Teve alguma marca que vocês tiveram como referência, seja dentro do segmento ou fora? Na época que a gente surgiu, as referências nacionais era água de coco e meio tom. E ela né? com certeza foi Com certeza muito foram referência. referências. Sempre nos inspiramos Na época eram as nela. marcas que realmente se destacavam no mercado. Claro que hoje nossas referências são outras, né? A empresa passa por fases e Claro. hoje a gente às vezes Tem nem se várias referencia outras. mais tanto pela moda praia. Como a gente é resort, nossas pesquisas são bem amplas, então temos várias marcas inspiracionais hoje em dia, com mas certeza, realmente a água de coco ela foi grande referência. E Com aonde a gente certeza. chegava, né? Principalmente nos primeiros, sei lá, 5, 7 anos, aonde a gente chegava, todo mundo falava assim, nós somos moda praia de Fortaleza, do Ceará, e todo mundo trazia água de coco, porque aí todo mundo conhecia, né? Que legal, Ceará, moda praia, referência. Então a gente sempre trouxe, né? E sabia que a água de coco sempre foi uma referência pra E gente. assim, até falando um pouquinho sobre o Sim de Roupas nesse contexto, existe um movimento de fortalecer o mercado. Não existe você querer que o mercado seja forte se a gente não se apoiar. Se não tiver união, não tem. Não existe isso. Né? Não tem. E eu pergunto isso porque, assim, eu percebo que tem muito cuidado de alguns empresários de fazer essas referências, né? E essa pergunta, ela tem essa provocação para a gente refletir mesmo, sabe? O meu avô dizia que é o seguinte, quanto mais cabra, mais cabrito. Né? É um termo antigo, né, de interior, mas o que acontece? Quanto mais marcas tendo sucesso no meu segmento, ou seja, quanto mais marca tendo sucesso no segmento resort ou praia, melhor para o polo, porque o polo começa a ter uma identidade. E quanto mais marcas, mais trocas, né? Que inclusive é uma das exatamente. coisas que o sindicato estava até fazendo, né? Chamando vocês para irem e se unirem às marcas, né? De beachwear, moda praia, né? Para trocar essas ideias, enfim. É algo que o Paulinho fala muito, né? De se fortalecer cada vez mais. A gente quer muito A gente tem muito essa vontade. Então, sempre que tem algum evento que a gente se conhece, né? Os empresários de moda praia, toda vez a gente fala, vamos se juntar, vamos fazer algo. Sim, vamos fazer até um grupo de WhatsApp, só que a Isso. rotina, enfim. Eu não sei, a gente ainda não tem essa união e essa cultura que deveria ter, né? Eu até deixo aqui em aberto que eu queria ter isso. Tá mudando muito, né? Já foi muito um tabu, né? Mas assim, ainda assim tem muito a ser melhorado, né? Eu acho que começa dentro mesmo, né? O fato de vocês já estarem querendo se unir a outros, trazendo, mas como é que tu faz? A gente convida, né? Tem muitos associados que se unem, eu acho sempre fantástico, de, não, vamos lá na fábrica para eu te mostrar como é o processo e tudo mais. Não, vamos ali e tal, deixa eu te mostrar como é minha equipe de vencedores, indicações, isso, né? Realmente uma rede de apoio. É uma rede de apoio mesmo, isso é muito bacana. Isso, e o sindicato, ele sempre estimula muito isso. Eu acho que precisa realmente só alguém dizer assim, pronto, eu vou tomar a frente disso, porque sempre tem, né, o cabeça, para encabeçar e colocar esse projeto para frente. Eu acredito que muito em breve a gente consiga avançar. Tu, Vanessa, tu poderia também... Ela tá jogando pra ti, viu? Porque o Paulinho já tinha falado pra ela ser do Sim de Roupas, né? A cabeça lá do beachwear. Mas eu acho que o grande lance é estar perto, sabe? Mas é isso mesmo. Eu acredito que até um dos grandes projetos do podcast, né, que a gente tá vindo na casa de vocês, é isso, né? Tipo, a gente reserva uma agenda considerável, né, Thaís, para poder fazer esse movimento. E a gente percebe que quando a gente vem, o empresário se abre. Ou seja, falta só clicar aí, né, a intenção que eu acho que existe das partes dos empresários com, de repente, alinhar, não sei se é o formato, se é alinhar a comunicação, mas assim, o fato da gente estar aqui visitando vocês e vocês abrindo a história, isso já estimula muito, pelo menos que está começando. E foi o intuito também do podcast, né, Vini? Dessa terceira temporada, a gente trazer mesmo, a gente entrar na casa dos associados, né? Justamente para a gente vivenciar isso que vocês vivem todos os dias, né? Essa troca de ideias, enfim. Até aproveitando, deixa, Thaís, assim,
muita gente pergunta que o nome sindicato, às vezes, eu confesso que ele não é o nome dos mais convidativos, né? A gente, às vezes, associa o sindicato a coisas que vai até de encontro um pouco burocrático. Mas se sindicato te assusta, então você comece a se acostumar com roupas, que É, aí é verdade, maravilha. verdade. Ai, gente, Fala eu sou pra super gente. fã. Eu tô te interrompendo, mas Não, é porque mas- realmente pra gente fez toda a diferença. Fez toda a diferença, com estar no certeza. sindicato, mas Não, então é isso. Eu queria, Thaís, que você É. falasse um pouquinho assim, né? Como é que funciona o trabalho do Sindicato Roupas, né? Como que o sindicato atua? Pessoas que estão, de repente, ouvindo aqui a gente e interessadas em conhecer melhor. Sim. Qual é o próximo passo? Nada melhor, né, do que as meninas mesmo, porque eu acho assim, eu fico com os olhos brilhando, porque a gente realmente sempre luta por isso, né? O Paulinho agora na presidência do Cindy Roupa sempre buscando trazer essa inovação, trazer vocês para perto, mas eu sou suspeita porque eu sempre fico dentro, né? E é algo que a gente luta mesmo para trazer essa união, né, em prol a moda cearense, né? E aí futuramente com certeza brasileira, mas eu queria saber de vocês, o que é que vocês chamam mais atenção? Viva estava falando, né, que é suspeita também para falar. Fala, Viva, o que é que te chama mais atenção? assim, eu acho que o sindicato ele traz muitos projetos, muitas capacitações, né? Essas oportunidades de estar com empresários dentro dessas capacitações, né? Desses eventos, Network. fazer esse network é muito importante. Então, assim, a gente às vezes quer participar de a Vanessa, né, que vai agora para o Rio de Janeiro com vocês, o sindicato que trouxe, e fora todos esses projetos que a gente vem participando ao longo desses anos e que traz realmente, assim, toda essa união e todo esse know-how para o nosso negócio, né? E só através do sindicato, porque cada um na sua empresa fica mais difícil. Porque fica cada um no seu mundo, Cada um né? no Não tem seu como, mundo, o sindicato né? ele consegue E esse evento do Rio, que as meninas estão falando, é também outra parceria, né, Vini? Nossa, que o Vini trouxe o Let's Go to Rio, né, pro sindicato. Porque que acontece, né? O que eu percebo no Cindy Roupas, tá? Óbvio, existem outros sindicatos, mas uma coisa que eu vejo muito forte no Cindy Roupas é esse olhar complementar. Cara, o que é que o empresário precisa? Hoje, né, desse biênio, eu percebo um olhar muito forte para a parte de inovação. Sim. Né? Sem dúvida isso. Inovação, com certeza, é o pilar principal. E ESG, né? Eu acho que inovação e ESG são duas pautas bem quentes, assim, realmente, que o Paulinho, que é o presidente, Paulo Rabelo, presidente do Cindy Roupas, ele abraçou. Mas quando ele pensa em trazer parceiros, o que é que a gente pode fazer complementar? O podcast é um exemplo disso. Existem várias imersões no mercado. Você vai ali para uma imersão, fica trancado numa sala de 3 dias, ou vai para workshops, como tem diversos maravilhosos. Agora, recente, está tendo aqui o Max Moda também, que é um evento incrível, né? Que a Massa Travessone faz um trabalho há muitos anos aí. Eu fiquei pensando, cara, o que está faltando, né? E nesse contexto de visitar os bastidores, eu falei, cara, e se a gente visitasse os bastidores das maiores marcas do Brasil? Então foi assim que surgiu essa provocação para o Let's Go to Rio, né? Que é promovido pelo Moda Experience, que é esse braço realmente de imersões. Então, assim, a gente vai visitar empresas tipo Farm, Zinzane, Ostlin, Reserva, né? Tem um braço da Adidas lá que a gente está negociando para poder visitar também. Ou seja, você imagina a gente está indo nos bastidores dos caras, conversar quem faz o negócio, uma conversa off, né? Desliga os microfones, desliga as câmeras e vão perguntar o que acontece. Porque, assim, tem um mentorado que eu admiro muito, né, que é o Henrico Sieta, que também já teve parceria e tem parceria com o Cindy Roupas. O John Medeia, né? Exatamente. Outro... Ele fala muito o seguinte, Vinícius, o que diferencia, cara, os desafios de vocês hoje para essas grandes empresas, às vezes, é a proporção. Mas assim, cara, moda dá trabalho mesmo, é um segmento, basta vocês entenderem o seguinte, sazonalidade, né? Tipo assim, eu sou sócio de outros projetos também, em outros segmentos, por exemplo, gastronomia, tá? É muito mais flat faturamento. Não tem muito esses altos e baixos. Às vezes nas férias tem um pico ali, né? Que às vezes tem muito turismo, então fomenta o mercado. Mas na moda é assim, cara. Meu pai brinca que tô rico, tô pobre. Isso. Por dezembro, a gente vende como se nunca houvesse amanhã. Em janeiro parece que, tipo assim, eu sou a pior marca do mundo, ninguém quer saber de mim, entendeu? Então, assim, é muito louco o William brinca, né? Que é o eletrocardiograma, né? Esses altos e baixos. Só que o que acontece? Existe previsibilidade dentro dessa loucura. Então, quando as marcas começam a investir em gestão, que é o caso que eu vejo em vocês, esse movimento ele começa a ser mais natural. Você começa a se preparar para essas nuances, tá? Isso. Então, a proposta do Moda Experience, né, e de outros projetos que o Moda Flow tem, é exatamente essa, trazer um pouco mais de maturidade. Também, né?
empresarial. Porque no caso da moda, é um segmento que tem muitas particularidades. Né? Então, a gente precisa falar com os costureiros, né? Eu gosto de brincar, né? Costureiro se entende com costureiro, né? Ou seja, quem trabalha com marca vai saber falar melhor sobre os desafios, né? E também que traga, que é uma preocupação grande do sindicato, né, do Sindiroupas, que essas experiências elas tragam resultados para vocês, claro. sabe? Assim, como o Paulinho tem o costume de falar, fazer muito para poucos, né? A gente selecionar e conseguir trazer um diferencial depois de uma experiência, depois de uma viagem como essa, vocês saírem, voltarem de lá, implementar e ter assim, resultados, isso, né? ter resultados, é o que a gente sempre prioriza, é o resultado de vocês, né? Como o workshop com o Henrico é outro que é sensacional. Esse Let's Go to Rio, quando o Vinícius trouxe essa proposta, foi algo que o Paulinho pontuou, né? De trazer esse resultado concreto. Então, é só para somar cada vez mais. E assim, pegando um gancho do sindicato, até falando sobre os nossos negócios também, né? Às vezes a gente tenta agradar todo mundo. Eu percebo muitas marcas mesmo que quer falar com todo mundo. E, cara, quando você fala com todo mundo, você acaba não falando com ninguém. Então, às vezes, você ter um hiperfoco pode parecer antinatural no primeiro momento, porque o ser humano ele tem muita dificuldade de dizer não. Na hora que você seleciona um nicho, na hora que você seleciona um público específico, você está dizendo não para outro. Principalmente nós brasileiros, né? A gente tem essa cultura... Mulher em especial. As marcas femininas têm mais desafio ainda em relação a isso. Né? Pela comportamental mesmo. Se né? perde, né? Isso. Começa fazendo uma coisa, daqui a pouco já está mudando o público, então a idade do público. Aí tem a dificuldade de dizer não, né? E, na verdade, quando você diz não para um certo público, você está dizendo sim para você, cara. E, então, eu gosto muito sempre de ressignificar isso. Né? Então, o sindicato ele tem esse pilar de, cara, eu prefiro fazer pouco, aliás, muito para poucos, porque através desse poucos eu gero um impacto maior. Eu já fui esse cara transformado em algumas fases da minha jornada. Olha quantos profissionais foram impactados, colaboradores, sabe, vendedores, clientes foram impactados porque a gente mudou uma rota lá. Então, isso eu acho muito bacana mesmo no trabalho do Sindiroupas, tá? Voltando aqui para o nosso papo, né? Eu percebo que o mercado deu uma boa evoluída em relação à segmentação, né? Por exemplo, para poder já eu chego em vocês, né? Se você olhar, por exemplo, o mercado de lingerie, muitas marcas começaram a ir para o outwear. A lingerie ela virou um outwear e muitas vezes e a partir desse outwear, o mix foi ampliado das marcas, tá? A parte de fitness, por exemplo, hoje a gente tem um segmento athleisure muito forte, né? A Ala entrou lá no Brasil, uma marca gringa canadense, tá fazendo um zoom da porra aí. Mas no Brasil hoje, marcas que estão na contramão total, Live, a Track and Field, são uma das marcas que mais crescem no Brasil, porque é um segmento que realmente está pujante, mas se você perceber, o produto que era da academia ou específico do esporte, ele ganhou o dia a dia, né? Na moda praia, a gente também vê esse mesmo movimento, né? Eu entendo que o resort é como se fosse essa extensão, né? É como se fosse ali a gente se adaptou. O outwear, vamos dizer assim, da praia. Cara, explica pra gente o que é a diferença da moda praia para o resort, tá? Isso que é bem legal falar. E como está esse movimento de vocês hoje na Viva Palhano nesse sentido, né? Como que a Viva Palhano hoje ela era conhecida e está conhecida e quais são os próximos passos nesse sentido? Então, eu acredito que o consumo consciente, eu acho que isso se deu ao consumo consciente, né? E a gente não faz muito tempo, acho que ano passado foi quando a gente começou a investir com força total nisso, nesse outwear, né? nessa moda resort que vai muito além da praia, e nada mais é do que você pegar a roupa de praia e transformar ela num look casual. E claro, a gente também trouxe um pouco de alfaiataria, que você dá para usar, por exemplo, essa camisa, uma camisa de botão, super social, consigo trabalhar, consigo ir para um evento e consigo usar abertinha com biquíni. Então, essa versatilidade dentro da moda praia, como foi também na lingerie, na moda fitness, né, em outros segmentos, ela realmente está
em ascensão e a ideia é realmente a gente trazer um mix cada vez maior voltado para isso. E a gente, na verdade, assim, também começamos com aquele biquíni cortininha, de lacinho, foi, acho que, nossas primeiras peças, e no primeiro ano, por exemplo, né, a gente trouxe essa essência mesmo. Só que a gente rapidamente foi mudando, né, Vanessa? Percebemos um público mais maduro, né, que queria ter as nossas peças e trouxemos isso para eles. Então a gente foi se adaptando a esse público. Chegamos na moda resort também por esse motivo, porque a gente percebeu que o nosso público, a nossa persona é uma mulher mais madura e que tem essa necessidade de estar na praia, mas também sair da praia e ir para um outro momento com aquela roupa assim, né, não tão nua. Então as nossas peças, elas trazem também isso. Então essa moda praia para a moda resort, ela traz esse movimento, como a Vanessa falou, né, além da praia. Isso. Mas e também eu acredito que a sazonalidade da moda praia, porque a moda no geral ela é sazonal. Também. Bora falar dos B.O. Vamos falar na vida. Vamos abrir o jogo. Eu posso falar. O fitness também tem esse mesmo rolê também. Isso foi discussão muito entre nós duas. É verdade. Porque ela na moda só 3 B.O. aí, tem sócias e irmãs que tem mais liberdade, né? Porque eu acho que sociedade tem... Mas irmã fala na hora o que fala quer. Mesmo. Fala mesmo. E eu trazia sempre isso pra ela, né? Eu não entendo muito de produção, hoje em dia um pouco. Mas eu falava, Vanessa, tem que produzir mais moda, né? Mas trazer, não uma moda mesmo. A ideia inicial era, vamos fazer roupa. Mas a ideia era roupa mesmo. E aí a gente foi entendendo que era resort. Isso por conta da sazonalidade, tá, gente? Só que pra deixar... E o pontapé inicial foi a sazonalidade. Esse negócio de estar rico e estar pobre é horrível. E no caso do praia, essa sazonalidade é mais aguda. Exatamente, tem menos meses no topo, né, do que a moda feminina. Porque você não tem margem para erro. Eu tenho que acertar muito no pico. Exatamente. E eu tenho que ser muito criativo no da baixa, né? E ainda tem um detalhe, você falou aqui que você deu o seu exemplo, né? Em dezembro eu tô vendendo o auge e em janeiro despenca. Na moda praia, não. Janeiro é o auge ainda. Então a gente ganha um mêsinho a mais aí, produzindo os dois. Lógico. Só que depois do carnaval realmente. Então a gente trouxe essa moda inicialmente, foi por necessidade também. Juntando com o nosso público, tendência de mercado. Com a tendência de mercado. Mas a gente não vamos agora ou nunca, porque a gente precisa dar esse start para essa moda trazer acho que metade do mix é moda resort, que a gente chama, mais ou menos. Eu isso, diria né? que 60% é resort. A ideia é ser meio isso a meio. Em termos de não referência, vai perder a essência do biquíni, em termos de moda referência. praia. Mas se você for puxar volume de faturamento, já deve se representar mais. Representa Olha, mais. o que representa o maior volume de faturamento pra gente é o maiô. E aí eu digo que o maiô, ele é roupa, porque ele se torna um body, ou ele também também vai pra praia. Então ele é a peça mais coringa das nossas que ninguém compra só o maiô, porque compra a roupa, compra porque a mulher compra o look, né? Compra o look completo. E aquela foto que a gente faz da modelo com uma calça de alfaiataria e um maiô, a gente faz também aquele maiô com um chamise aberto, com uma camisaria aberta, e a gente consegue vender ela como roupa. Então a gente usa isso também nas nossas fotos com inteligência, né? Pra gente indicar pro cliente duas formas de uso daquela peça, né? Não é só fabricar, a gente tem que induzir a compra. Olha o que as meninas falaram, né? A sazonalidade para elas é diferente porque o produto resort ele complementa o beach, né? A parte da moda praia. Ou seja, cada marca dentro do mesmo segmento, por ser nichos diferentes, tem curva de sazonalidade diferente. Se você atua no atacado é uma curva, se atua no varejo é outra, se no e-commerce é outra. Eu tô te falando isso, galera, porque assim, eu vejo muita gente falando merda na internet, querendo Ctrl-C, Ctrl-V nas marcas, e não é assim que funciona. Por isso que a gente traz os bastidores, para realmente vocês verem que é diferente. Olha, eu tenho 2 marcas hoje, uma masculina e feminina. A curva de sazonalidade entre as minhas marcas é diferente, e a das meninas é outra também. Então assim, não existe isso de você querer fórmula mágica, fórmula pronta. Você tem que entender, olha o teu histórico de venda, você pode até entender uma base de mercado, ok, mas o teu histórico de venda, junto com os fatos novos que você vai gerar na sua marca, é que de fato vai gerar teus resultados. Então assim, galera, vamos parar de olhar um pouquinho pro lado e vamos focar no nosso, fazer o que tem que ser feito. As meninas estão falando, por exemplo, uma coisa muito bacana delas. Qual é o produto âncora? O maiô. Por quê? Porque o maiô ele passeia nos 2 mundos.
O maiô, ele representa, ele tem um produto ali funcional para a praia, ok, e ele também, você pode usar ali com uma parte interna de dentro, né, um produto completo, você mete um short por cima, uma calça, né? saia longa. Exatamente. Então, assim, ele é um produto também que você consegue também sair da praia, né? Vamos colocar assim. Então, esse é um produto Coringa. Qual é o produto da sua marca hoje, que a sua marca ela é conhecida? Quando o cliente pensa na sua marca, ele pensa em qual produto? A gente não pensa sobre isso. Porque tudo começa daí. Você monta o ecossistema, no caso, né? Praia para resort, você monta o ecossistema a partir daquele produto âncora. Se um cliente compra um bar, o que é que esse cliente compra o bar e compra também? E aí você começa a montar a estrutura. Eu estou te falando isso, galera, porque assim, esse assunto de você aqui desperta tanta coisa, né? Inclusive, uma outra provocação. Eu fiz um comentário aqui do lance do fitness, da lingerie, falamos da praia. Na essência de tudo isso, por que as marcas fizeram esse movimento? Beleza, muitos fizeram pela questão da sazonalidade, não tenho dúvida, aumentar ticket, aumentar a participação, mas assim, existe um fenômeno que não é novo, tá? Já tem bastante tempo, as pessoas não consomem mais produto pela funcionalidade, elas consomem marcas. Então assim, se meu cliente, ele se conectou com minha marca pela praia, certo? Mas ele se conectou com aquela marca, ele quer trazer aquela vibração para o resto do dia dele. O conforto, né? Por isso que eu digo que o produto hoje, ele é cada vez mais comoditizado. O produto hoje, salvo exceções, tá, gente? Né? Se for um produto aí que tem um benefício muito, muito específico ali, vou te dar um exemplo, no ramo fitness, eu tenho uma camisa dry fit ali, que tem uma questão funcional pro suor, beleza. Tirando esse tipo de produto, assim, uma coisa muito específica, cara, em geral ele é comoditizado, é o mesmo produto entre as marcas. Lógico, cada marca ali com o seu layout, com o seu design, com a sua história, com o seu propósito, mas o que faz a diferença é exatamente esses outros ingredientes, entende? Então, assim, os clientes hoje, eles querem comprar marca. E isso é uma baita oportunidade pra gente, porque tira a gente da caixa. Eu começo com praia, beleza, foi o que eu fui conhecido, foi minha essência, mas por que não eu entrar pro resort? Né? E eu estou percebendo esse movimento com diversas marcas. Tanto que um dos passos muito importantes para isso são as collabs. Você está vendo agora, por exemplo, a Nike, no movimento fitness, por exemplo, a Alo e a Lululemon, elas estão assim crescendo de uma forma absurda. Tá? A Nike não conversa com esse público. Foi o que ela fez uma collab, na verdade uma joint venture com a Skims, da Kim Kardashian, que é uma marca, abre aspas, de underwear, mas que fala com esse público. Nessa joint venture Nike Skims, eles estão agora tentando entrar nesse segmento aí do athleisure, que é onde tem a área Lululemon. E eu estou falando isso porque, gente, a gente precisa também entender os movimentos de mercado. Né? Cara, que movimento, por que dessa parceria? Né? Às vezes a gente fica muito no nosso mundo, fechado ali, no que tem que fazer, e esquece de entender os movimentos. A gente precisa entender os movimentos. A coisa está acontecendo lá fora. E quando chega aqui, o bom de ser brasileiro é que a gente tem uma bola de cristal, que é o Europa e Estados Unidos. Demora para chegar aqui, encurtou esse time com a internet, mas demora ainda para chegar aqui. Então observe o que está acontecendo lá fora. Por que essas marcas estão se conectando? Qual é o motivo dessa collab? E mais uma vez, a collab é uma grande oportunidade de você testar produtos. Nós com a Lely, por exemplo, estamos testando uma linha fitness para 2026 em collab. Não posso falar ainda com quem é, né? Mas em colaboração. Por quê? Primeiro, eu não me exponho. Eu trago uma marca do segmento que é bem estabelecida. Eu testo o produto, deu certo, ou você mantém a collab no roadmap, ou você começa a ter sua própria linha. Farm Adidas fez 10 anos. 10 anos. E a Adidas com a Farm foi o que abriu o caminho para a Farm nos Estados Unidos, que hoje é um colosso. A Farm Global hoje, ela é, em termos de faturamento, é ali com o Brasil, entende? Pela Adidas. Olha onde a coisa vai parar. E agora eles estão lançando a linha etc, que aí entra na parte de casa. Se deixar, Thaís, eu não sou o William, não, tu sabe, né? Se deixar aqui... Eu tô só aqui, ó, eu tô Maravilha. 3 podcasts sem gravar. Sem gravar. Aí quando vai... Não, mas eu acho sensacional, isso. sensacional, mas eu acho que é sobre isso, é sabe? mesmo. Essa provocação do mercado hoje, e eu acho incrível a linha resort, né? Eu falo muito isso para... assim, agora trazendo aqui também uma experiência nossa, um bastidor nosso, né? Eu digo, como eu sempre fui muito dessa área, que a minha área na empresa é estratégica, abrir mercado, pensar aonde a Viva Palhano quer chegar. E a Vanessa, eu sempre muito focada no produto, claro, né? Precisa, indústria, você tem uma indústria, realmente são muitas tarefas.
Mas eu tenho dito, né, muito para ela, Vanessa, tem que ser especialista em negócio, tem que focar, o produto é importante, eu sei, né? Inclusive, tirando ela muito disso, para que ela seja especialista em negócio, não só na parte produtiva, porque é isso que vai levar a gente para outro patamar, é pensar estrategicamente, olhar para esse mercado, Furar a bolha, ver o né, que é que está também. acontecendo, quais são os movimentos que a gente precisa fazer, e isso eu já trago isso junto com ela, duas cabeças pensando, pensa melhor, né? Então a Com gente, certeza. eu trago muito ela, né? Ela já está nesse movimento, porque é exatamente isso que ele está falando, é estudar, observar. Mas, gente, ó, e levar a moda marca. é um negócio. A gente precisa entender isso, sabe? Ó, Não é glamour. não, é glamour também, eu até acho que tem esse lado, né? Porque isso é o que diferencia Negócio, um negócio do outro, né? Mas assim, o motor que rege cara, e a gente tem que buscar o lucro, né? As pessoas às vezes olham pro lucro como se fosse não pode ter lucro. Cara, uma empresa sustentável é a que gera resultado, né? Tem uma frase da Cris Arcângela que eu amo, cara. Cara, uma empresa que não tem resultado, que é o lucro, é uma empresa triste. Mas como assim triste? Ela não pode investir em marketing, ela não pode investir em brand, ela não pode abrir loja, ela não pode contratar uma equipe em massa, ela não pode vai trabalhar de influenciador. Ou seja, ela não pode. Então, assim, ser sustentável, beleza, tem a pauta SG, não estou falando sobre isso. Mas uma marca ser sustentável, ela tem que ser equilibrada e gerar resultado. É com o resultado que você consegue investir em mais produtos, ampliar a linha de produto. É sobre isso. Mudar para esse endereço novo. A gente está aqui, aqui há 2 meses, né? Tá cheio de novo aqui, né? Então, assim, sem resultado não acontece. Com resultado você emprega mais. Pois é, cara. A gente precisa desmistificar um pouco isso, sabe? Porque isso é uma paradigma. Eu percebo isso. Parece até que a gente tá falando. Não, falando sobre resultado, não, né? Mas, cara, eu acho que tem é um orgulho de falar, né? Com eu acho certeza. que tem que ter orgulho. A sua equipe comercial precisa saber quanto você tem que faturar no ano. Olha, a gente tem que faturar no ano isso. Então, vamos todo mundo trabalhar para isso. As pessoas ficam, não vamos falar de valores. Né? Eu acho que tem muito disso. Não, vamos todo mundo. A gente quer chegar ali, quer faturar isso e vamos todo mundo junto. Gente, vocês já para pensar que a gente passa mais tempo no nosso negócio do que em casa? Em casa Isso, mesmo. exatamente. Todo mundo tem sonho. E quando tá em casa é pensando no negócio. Mas tem essa, né? Se você não corre ainda tem essa. não tem fim, né? Não tem fim. Eu faço sempre a pergunta para quem está entrando na empresa: qual é teu sonho? Por quê? Se estar aqui com a gente te faz se aproximar do seu sonho, faz sentido estar aqui. Se não faz, cara, é melhor não rolar. Entendeu? Porque assim, é difícil, cara. É difícil. A gente sabe assim, a gente conversa com o empresário, quando a gente liga aqui as câmeras, a pessoa fala assim, ó. Porque a gente sabe que é foda. Cara, um dia por vez, lançamento toda semana, amiga. A gente não pode errar, não. Né? Ó, e se errar, tem que se recuperar rápido, porque já Porque, tá entrando outro mês, já tá entrando outra Coleção semana. atrasar é um caos. Olha só, eu tenho que acertar o produto. Ele tem que entrar no tempo certo. Eu tenho que acertar a grade e a quantidade. Se qualquer uma dessas coisas aqui não funcionar, E fora isso, não tem resultado. agora. Não, mas tipo assim, ó, olha só, o produto certo, ele tem que entrar no tempo certo. Se ele não entrar no tempo certo, já tem problema. Aí eu tenho que acertar a grade de tamanho. PMG, PP, que é a grade que eu falo a proporção. Se eu errar a proporção, provavelmente eu vou errar a quantidade, que é o que eu vou produzir por peça, por tamanho. Se eu errar isso aqui, a peça tá linda, vendeu, mas tipo assim, vai dar quebra. Ou para mais ou para menos. E comercial, pensa num bicho insatisfeito, viu? Se o produto é bom, se o produto é bom e vender tudo e acabar, perdi venda. Você fez pouco. Se sobrar, tem que fazer promoção para poder vender. Ou seja, não tem saída. Tem então, assim, tempo bom, se a gente não entender isso, é um segmento que merece até mais gestão do que um segmento padrão. Eu tenho uns colegas que trabalham com, por exemplo, a parte de bolsa e acessório. Eles, pelo menos, não têm a questão do tamanho, né? Porque você não precisa experimentar. A roupa ainda tem essa, que é o fator da modelagem. Cara, gente, e as tendências que é exatamente. muito passageira. Todo mês tem que ter uma estampa nova, uma modelagem nova, enfim, né? São muitas questões. Muitas ideias, muita ideia que precisa existir, muita criatividade em pouco tempo. Em pouco tempo. Meninas, fala um pouquinho sobre o look de vocês, né? Eu vi que vocês todas estão... Estamos todas de Viva Palhano. E isso mostra o quanto a marca está evoluindo em termos de mix, né? As 3 hoje estão... Inclusive eu também estou de Viva Palhano, gente. Quem sabe o próximo dia eu vou... Delicioso. Inclusive
3 estilos diferentes. Eu tô com uma camisaria mais alfaiataria, com a calça alfaiataria, uma camisa de botão. A Vivian já tá com um vestido de tule, né? Que tá super em tendência, transparência, com a segunda pele por baixo. E ela já tá com um vestidinho frente única, já mais esvoaçante, mais leve. Então são 3 estilos, mas todos a cara da Viva Palhano. Tá vendo aqui? Eu sou metido, viu, gente? Essa aqui é a Ele história pegou logo um dos principais maiôs da marca. Ó, vocês estão falando de maiô como uma peça coringa, né? A peça âncora da marca. Essa estampa aqui é a estampa da nova coleção, né? E isso aqui mostra como a gente está usando e apresenta o produto, ó. Como a gente pode transformar um item teoricamente funcional para beach, né? E a gente aqui poder ter esse... Ó, fala um pouquinho mais sobre isso, ó. Olha só, por acaso você pegou um maiô sainha, que é um maiô que é bem carro-chefe aqui. Se eu pegar ele aqui, isso aqui é um tule, é uma sainha, já vou mostrar ele solto. Cinto, aí, né, ele se torna um cinto se eu colocar aqui um short, uma calça de alfaiataria, um jeans, quem sabe, né? Então, e aqui tem um tule, que é uma sainha, e um maiô, né? Pra você tomar banho de mar, de piscina, você tem que amarrar. Mas se você soltar aqui, ele tem uma sainha, e se transforma numa peça única. Você já pode ir pra praia pronta, não precisa de mais nada. Então ele já cobre o bumbum aqui, a transparência dele é pouca, é um tule, secagem rápida, então é uma peça super prática, versátil. E esse é até fenda, gente. É verdade, pra poder a gente trazer a amarração aqui, olha como é prático, ó. Puxei aqui, já amarrei de novo. Perfeito. Coloquei uma alfaiataria aqui embaixo, se tornou um outwear facilmente. Cara, isso que eu digo que é criatividade, né? Verdade. E um dos nossos carros-chefes realmente o maiô sainha é uma peça super versátil. Então a gente pensa sempre no nosso mix muito versátil. A gente tem várias peças versáteis na coleção. Não só o que se transforma de beachwear para resort, mas também peças que dá para usar de várias formas, peças dupla face. Então a gente investe muito nisso. O nosso DNA é esse. E hoje o cliente está muito racional na compra, né? Então quando você começa a mostrar para ele que aquela peça ali ela pode ter mais uma serventia, você valoriza o investimento do cliente. Eu estava pensando numa forma de usar, agora eu tenho várias e vale a pena. E nem pensa mais no preço, não pensa mais, tá ótimo. Com certeza, a questão da praticidade agrega valor. Com certeza, sensacional. Meninas, nós hoje estamos com 3 lojas, é isso? Isso, né? Isso. São 3 lojas físicas hoje, a gente tem uma no varejo, 2 no atacado e um e-commerce, né? Vamos agora falar para frente. Quais são aí os próximos passos? Qual é o sonho grande aí da Viva Palhano para que a gente possa passar um pouquinho para a turma o que vocês estão aí planejando? A gente está pensando em abrir mais lojas, né? Já estamos em negociação com shoppings, então expandir nesse sentido e principalmente né, em paralelo, tem que acontecer ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. O e-commerce, que também é o nosso, né, grande 2025 aí, desde janeiro que a gente nele, né? tá dando realmente assim, uma energia extra, investimento em equipe, enfim. Perfeito. Para ter realmente um e-commerce bem profissional, né? Ele já está começando aí a rodar bem melhor do que a gente vinha nos anos anteriores, então é isso. Perfeito. E eu vou até, inclusive, perguntar como o Cindy Roupa, gente, pode estar dentro, ajudando vocês nesse novo etapa, para vocês, querendo ou não, que é o intuito do Cindy Roupas, fazer vocês alcançarem esse objetivo cada vez de uma forma mais rápida, concreta, trazendo uns bons resultados. Então, como é que a gente poderia trazer? Quais cursos vocês desejariam? O que é que a gente poderia ajudar? E eu falo assim, ao vivo mesmo, porque é assim que a gente trabalha. Eu acho que voltado para essa área de e-commerce, eu acho que falta capacitação, profissionais capacitados para atuar nesse setor, né, de e-commerce. Aí, assim, eu trago muito também da área comercial, gente. Eu vou trazer aqui a área comercial, porque às vezes você tem um produto bom, um marketing bom, mas se não tiver o atendimento e realmente assim, uma estrutura do comercial boa, eu acho assim muito importante, né? Porque a venda é tudo, a venda é o principal. A gente cria um negócio para chegar na venda. Não basta só ter mais lojas, tem que ter uma equipe preparada. A equipe comercial, né? A gente tem aqui uma supervisora maravilhosa que treina muito bem a equipe e a gente, são os nossos olhos também muito voltados para esse comercial. E eu acho que falta profissionais. A gente faz muita entrevista aqui, né? E eu vejo a falta mesmo de preparo das pessoas, mesmo as que estão no mercado há muito tempo. O comercial é realmente assim, comercial e o e-commerce eu trago como, né? Tá trazendo 2 pautas aqui, né, bem As até dores sensíveis, porque assim, dores sensíveis. De um lado, né, o digital, sem dúvida, é um canal, é um caminho forte,
tá? Apesar de que eu digo sempre o seguinte, se você for analisar hoje as maiores marcas do mundo, em volume, em quantidade de marcas, elas não estão online, elas estão off. Elas fazem o maior volume de venda delas no off. Ou seja, e-commerce é importante? Sem dúvida. É uma bela forma de você começar mais light, mais leve? Sem dúvida. Mas é um oceano completamente vermelho e ainda faltam agências e profissionais que sejam um pouco mais conectados, vamos dizer assim, com os nossos valores, entendeu? Porque assim, tem muita gente aí vendendo gato por lebre, né, no online. E como a gente às vezes não entende, você acaba caindo em vários cantos da sereia nesse processo. Mas eu acho interessante, sim, você entender que tudo passa no final por aqui, né? Não tem jeito, assim, a gente tá aqui, alguns momentos aqui gravando, mas se encoçando às vezes para poder ver o que está acontecendo aqui no online. Então, assim, se a gente tá assim, nosso cliente também tá. Então, eu não tenho dúvida que o digital é um ponto importante. E o outro ponto também é sobre hoje a maturidade dos times comerciais. Eu percebo que depois da pandemia, que quando houve essa aceleração do digital, e com muita ferramenta que a gente tem hoje, parece até que o comercial baixou a guarda. Ele fica nessa dependência do lead chegar. E prospectar, que é a essência de um time comercial. Que foi onde tudo começou, né? Cara, as pessoas hoje não ligam mais, Não. Entendeu? Tipo assim, o time comercial hoje, ele não quer mais prospectar. Não. É só ver a nós, Só quer aguardar então, chegar, assim, nós estamos passando por um período muito complexo nesse sentido. São todos profissionais? Não. Tem gente boa? Tem. Mas eu acho que é uma fase complicada nesse aspecto, sabe? Tá aí, a gente tá, como você falou, né? De repente o sindicato aí, alguns dos órgãos que tá podendo ajudar, a gente já coloquei aqui, tá? fomentar. Já mandei aqui pro Paulinho, tá certo? Não é mentira, já mandei aqui mesmo. A gente tá na nossa reta final, tá? E eu gosto muito de duas coisas, né? O que é que vocês falariam para quem tá começando, né? Ou até sendo um pouco mais profundo, né? O que é que vocês falariam para vocês há 13 anos, quando vocês estavam começando? Só que antes, enquanto vocês pensam aí, vocês responder, eu queria a resposta de uma de cada, tá? Tem uma perguntinha, né, Thaís, que a gente faz? Muita coisa mudou no podcast, tá? Mas essa perguntinha não. E quando eu tô com a Thaís, eu adoro quando ela faz essa pergunta, Thaís. Eu adoro. Com ele também eu tava fazendo, né? Então, gente, a gente sempre pergunta o porquê, né? O nome do podcast é porque... Era moda é foda. Mas agora era moda é foda, né? Mas agora é moda é flow. O tio Zuc deu uma... Foi. As mídias, por isso que se tornou moda é flow. Mas a pergunta de antes ainda continua, que é pra vocês o porquê a moda é foda. Adoro essa cara que elas fazem. Todo mundo faz essa... Meu Deus, e agora o que é que eu vou falar? Cara, a gente já ouviu de tudo, tá? Mas é bacana, assim, por que vocês acham que moda é foda, né? E aí vem na essência da gente, né? Eu acho que moda é comportamento, né? Eu acho que é por isso que moda é foda, porque ela influencia as pessoas, influencia tudo na nossa vida. Perfeito, e tu, Vivi? Eu acho que moda pra mim, autoestima, é você se sentir bem, é você você se veste, você se sente... Eu, pelo menos, né, me sinto maravilhosa e eu adoro os elogios quando eu tô com uma roupa legal, uma roupa confortável, uma roupa que me valoriza. Então, eu acho que a moda é isso, ela traz esse movimento de autoestima, de alegria, de autocuidado, de estar feliz, de autocuidado, legal. Exatamente. Bacana. E moda comunica, né, gente? Assim, para pensar, né? As pessoas... Quando elas querem comunicar o que elas estão sentindo, elas mudam, inclusive, a forma como elas estão se vestindo, né? Então, assim, é muito louco pensar que quando você está desenvolvendo lá um produto, né? No caso aqui, a Vanessa que desenvolve aqui para vocês, onde que vai chegar, né? Então, assim, a Lídia, por exemplo, ela fala que a Lélia ela foi criada para que você viva belas histórias, né? Ou seja, a Lélia ela quer fazer parte desse teu melhor momento, né? E às vezes o melhor momento é na bad mesmo, assim, você tá na bad ali, tá, vou vestir uma roupa pra poder levantar meu astral, né? É muito louco pensar pela moda nessa ótica, mas poucos segmentos têm esse poder de interferir no estado emocional das pessoas, né? E criar com isso aí é onde eu digo que tá a alma do negócio. Quando você cria com a alma, entendendo o contexto que aquele teu cliente vai usar o produto. Eu acho muito... A gente fala muito de roupa, né? Mas, cara, pra mim, moda vai muito além do que isso. Por isso que eu digo que um segmento deveria ser muito mais valorizado no sentido de percepção de valor mesmo, sabe? Eu não tô falando de luxo, isso não. É percepção de valor. Porque a gente sabe, né? Passa por muitas mãos a marca de moda, né?
E eu acho que é um segmento que deveria ser mais valorizado, mas não estou fazendo essa parte. Nós estamos vendo nosso posicionamento, nós estamos evoluindo como gestão, como todo mundo, né, como ecossistema, e eu acho que também é por aí. E sobre os aprendizados, né? Assim, o que é que vocês falariam para vocês, o que está começando aqui? Eu queria que vocês fossem bem honestas mesmo assim, e se possível olhasse para a câmera também para poder falar com quem está do outro lado da linha aqui com a gente, né? Na época que a gente começou, eu acho que o comportamento das empresas, dos empresários, era totalmente diferente do posicionamento que a gente tem hoje. Então, eu acredito que eu diria para investir em pessoas, em gestão de pessoas, porque é isso que vai levar a marca para um outro nível. Perfeito. Investir mais em gente, né? Vamos dizer assim. Gente, exatamente. Show de bola. E você, jovem? Eu acho que uma coisa assim, eu acredito que a gente tem que começar de qualquer jeito. Se você tem uma vontade, tem um sonho, você começa. Mas a capacitação, você precisa se capacitar. Hoje em dia está muito mais fácil, online, mas o máximo de instrumentos e capacitação que você puder fazer, pessoal, na área de gestão, eu vou focar aqui na área de gestão, porque, gente, você contrata todo mundo, mas... Né, eu estou falando da parte de indústria, quem fabrica e tudo, mas se você não conseguir ter uma gestão do negócio, então capacitação, se capacitar primeiro, né, junto com o seu sonho, indo acontecendo, porque no dia a dia, se você também só se capacitar, esperar ter a formação para poder fazer um negócio acontecer, também não é bem por aí, mas ter isso em mente. Você vai colocar um negócio, mas você precisa se capacitar mesmo, porque senão você não está preparado e... Então, a gente se perde no operacional. Você se perde no operacional e realmente você precisa ter, né? Eu acho que isso aí... A gente teve, né, uma certa... Eu acho que a gente começou a gente teve vários cursos no Sebrae, a gente teve várias pessoas que a gente pôde contratar como consultorias no começo, mas é porque realmente é muito difícil e você não sabe. Você não sabe como é que é. Só no dia a dia que você aprende. Então, quanto mais capacitado você tiver, melhor. E aproveitando que vocês são irmãs, né? Eu adoro quando tem empresa familiar, porque eu posso fazer esse tipo de pergunta, né? Eu ia perguntar se vale a pena, mas eu vou mudar a pergunta. Eu ia perguntar se vale a pena, né? Mas tem muitos casais, às vezes, que são sócios, às vezes casais, sim. pai e filho, irmãos. É muito comum isso no nosso segmento, Sim. né? Que aprendizado vocês podem falar sobre, agora especificamente, da empresa familiar? Porque, assim, eu percebo que há muito respeito entre vocês. É perceptível isso até na fala, né? Eu já fui para reunião com sócios familiar, que às vezes Não, cala a boca. é quase isso, viu? É quase isso. Não com essa educação, viu? Mas bem mais. Como é que é pra vocês, assim, ó, apesar da gestão das duas? Olha só, ela dizia cala a boca antes da gente ser sócia. Hoje a gente aprendeu a se respeitar depois que se tornou sócia. Era isso que eu ia falar. É A gente engraçado. brigava muito, ela é a irmã mais velha, então a irmã mais nova sempre sofre muito. Mas assim, A história que eu conheço é outra. Vocês não viram aí, né? Então, Não, mas ela trouxe um ponto importante que a nossa mãe sempre fala, que ela fica até emocionada quando fala na empresa, na gente, que é isso, nós somos muito diferentes e a vida toda nós brigamos muito, a gente nem era muito amiga. A gente teve um relacionamento mesmo de amizade, de convivência maior depois da empresa. Depois e que além da empresa também, além dos assuntos da empresa. Além dos também. assuntos da empresa, porque não é só a empresa, mas a gente se uniu por conta da empresa e nos tornamos muito mais amigas e muito mais parceiras por Demais. conta da Que empresa. legal. Porque antes Mesmo não disso... concordando, a respeita gente também as aí opiniões. lógico, né? briga e tal, assim, normal, mas a gente se uniu, né? Antes disso nós vivíamos em mundos diferentes, porque somos pessoas diferentes, né? Mas a gente, depois da empresa, né, Vanessa? legal, A gente que massa, se né? uniu, foi até melhor, né? Foi. Apesar de, lógico, tem os perrengues, as brigas e tudo mais, mas antes nem tinha isso, porque a gente nem era tão próximo, né? E aí com a empresa a gente se tornou. Eu tive um consultor no começo da nossa jornada que a gente às vezes discutia muito, né? E aí ele falava, cara, deixa eu falar uma coisa, ó. No fim, é você e a sua família. No fim, todo mundo aqui pode puxar o boné e ir embora. No fim, são vocês e sua família. Então, lembre-se sempre disso quando vocês estiverem em momentos mais acalorados, né? E porque isso vai fazer a diferença na jornada de vocês. E é interessante falar sobre isso porque
Teve um episódio lá na nossa história, tem bastante tempo, deve ter uns, sei lá, 10 anos fácil aí. Eu tive uma discussão muito forte com meu irmão, eu falei, cara, hoje foi a última vez que eu discuto com meu irmão. Naquele momento eu falei, hoje basta, né? E dali pra frente a nossa relação ela evoluiu de uma forma extraordinária e é engraçado, a coisa começa a fluir. Os resultados não foram à toa que começaram a melhorar por conta de um ajuste que a gente fez na nossa relação. Então, eu percebo que em empresas familiares isso tem um peso, né, diferente. Isso tem uma contribuição, né? Porque eu evito falar peso, né? Porque, tipo assim, mas eu entendi, claro, é um peso no sentido de, tipo assim, ter uma relevância muito grande no processo. Né? Isso. Você tem que se ajustar, é família, você, né? Ou você realmente acaba a sociedade, ou se você quer continuar, você precisa se unir. E aí se adaptar um ao outro, que foi o que aconteceu com a gente. Não tem como. Foi o que aconteceu com a gente, né? A gente foi aprendendo uma com a outra, mas aí construindo em prol da empresa e aí se aproximando cada vez mais. Taizinha, estamos na reta final agora, né? Final. As nossas últimas mensagens, eu quero deixar aqui aberto para vocês também, especialmente você, viu, amigo? Que eu vejo também a sua evolução como host, né? Aqui nós somos co-hosts, né? Mas também a Taizinha, você acompanha ela no Instagram do Modavante, não é isso? No YouTube, né? No YouTube do TV Modavante, como também no @TaisCunha, _, né? Falando sobre comunicação à frente da moda autoral e sustentável. E também, óbvio, no @ do Cindy Roupas, que estamos lá com comunicação também. Taizinha, fala um pouquinho, eu queria que as pessoas te conhecessem mais. Ai, não, menino, olha aí. Eu queria. Porque eu vejo, eu percebo que é um desafio, né, cara? Você tá como. Você já foi modelo, você ainda é. Na verdade, iniciou mesmo com empreendedora, né? Eu trabalhei em confecção, chão de fábrica, sou formada em moda, técnica em modelagem, então já passei por todas essas dores e é muito bacana. E digo mais, estou na parte mais leve e fácil, porque eu sei o quanto é complicado, né? E difícil vocês estarem se moldando, vocês também, né? Como também Lely, que eu também tenho outra referência incrível. Mas eu tenho uma paixão, assim, sensacional por ouvir histórias. E aí eu acho que é aí que deu esse match. Essa parte da gente tá aqui trocando ideia, conhecendo, é fantástico. Eu amo ouvir histórias. Mas você hoje está como executiva também no Cindy Roupas, né? E também tu tem teu rolê, né? Vamos dizer assim. Hoje a minha principal trabalho, assim, à frente, 90% agora tá como comunicadora, né, de moda, à frente de... Creator. Creator também. Influencer. Influência ainda não, é muito pesado. Todo mundo influencia, pois é, mas hoje a gente influencia mais, assim, a minha maior ideia é influenciar através das histórias, né, acho que a história bem contada, ela consegue inspirar muito mais. Então, ouvindo a história de vocês, sempre inspira cada vez mais, então é isso que a gente está trazendo sempre. Eu tô pegando meu celular aqui, ó, porque a gente brinca, brincadeiras à parte, ó, pelo que está acontecendo aqui, hoje eu boto 15 mil seguidores. 15 mil seguidores ouvindo um costureiro falando de gestão de marca de moda. Porque eu bato no Instagram, viu? Eu não fico glamorizando, não. Eu falo de gestão na prática. Então, 15 mil, que a gente influencia muita gente. Cara, 15 mil pessoas é muita gente. É muito. Tem 1 milhão de seguidores. Tudo bem, meu amigo. Eu tô focado no meu. É muita gente. Então, assim, a gente influencia, cara. Mesmo você que está com 500 pessoas, você influencia. São 500 pessoas, galera. É muita gente, entendeu? Coloca uma sala com 1000 pessoas. Exatamente. A gente, às vezes, não tem essa noção, né? Nessas métricas de vaidade. A gente se perde um pouco nisso. Meninas, palavrinhas finais de vocês, pauta aberta. Falem o que vocês quiserem, passem a mensagem e, obviamente, no final também divulguem também as redes sociais da marca e de vocês, para quem quer acompanhar e conhecer melhor a história de vocês. Então, assim, né, a gente, como eu falei, a Viva Palhano quer expandir, a gente vai crescer, né, tá com esse projeto aí de abrir lojas e, né, Vanessa, e cada vez mais além. Temos também um projeto, né, de ajudar empreendedoras que são as nossas clientes de atacado, que tem muita dificuldade de vender, de gerir um negócio, e a gente tem grupo, né, no atacado, então a gente manda sempre para elas dicas de como funcionam já na Viva Palhano, para que elas apliquem no negócio delas também. Então a gente ajuda esses empreendedores. Então esse também é um projeto, né, que está aí surgindo para que elas tenham também acesso às ferramentas e às dicas que a gente faz aqui que dá certo na Viva. E aí, assim, para quem quiser seguir mais a Viva Palhano, né, que é Viva Palhano no Instagram, no TikTok também, e Vivian Palhanos
que é quase, né, muito parecido o nome, mas é Vivian Palhanos. Também no Instagram. Eu adoro o Instagram da Vanessa. O Instagram da Vanessa é diferente. O nome do Instagram, o arroba... Simplesmente ponto viva. Isso não é incrível não, cara. Simplesmente viva, cara, né? Eu gosto de falar uma associação com a marca, beleza, mas assim... E só pra quem eu não sei, curiosidade aqui que a gente não falou, viva, lógico, que é de viva, viver, vida, essa palavra tão alegre, mas também é de Vivi e Vanessa, né, claro. A gente uniu as duas coisas, e Palhano é nosso sobrenome. Quem vê assim não. Quem Que vê vem assim, de palha também, né? Quem vê assim pensa, não pensa nos B.O. que as duas tem, né? Ô, gente, é porque Não, viva, muito tá? Oh, meu Deus. Não vamos romantizar, né? Claro, é claro. Show de bola, jovens. Encerramos aqui mais um episódio aqui do Modern Flow. Cara, gratidão para as duas meninas. Muito obrigado aí pela generosidade de vocês. Gente, por ter Nós vamos agora conhecer um pouco mais dos bastidores. Então tem material complementar no @Modern Flow, no Cindy Roupas também, no da Thaís, @Thaís Cunha, no desse jovem também, tá? Costureiro. Rumo aos 20 mil, eu rabo ter essa meta agora, cara. Mês que vem eu bater 20 mil, cara. Tô correndo com isso aí. Então, @ViniSouzaBR, tá? Ao longo do episódio, você viu aqui que a gente tá estruturando melhor aqui o podcast, tá? Tem aqui uma tag falando do PML, que é o Plano Mola Lucrativa. Cara, a gente tem ajudado aí centenas de empresários. É uma aula gratuita onde você vai entender os conceitos de gestão da marca de moda, muito que a gente conversou aqui hoje, tá? Então, vai lá, assiste essa aula, é uma case fantástica que vai ajudar a destravar muitos de vocês, especialmente para quem tá ali rumo aos primeiros 100 mil de venda por mês, né? Lógico, com previsibilidade e lucro. Então, durante o episódio teve aqui, vai ter lá o QR Code, tem o link na descrição, e também a gente falou, não foi, Thaís, sobre o Moda Experience, que é essa imersão. Nós temos aí últimas vagas, é limitadíssimo, por quê? Porque lá nas empresas não recebem 200 empresários, né? Então são pouquíssimas vagas, a gente está com as últimas abertas aí, e se Deus quiser, dia 17, 18, 19 de setembro, estaremos lá ampliando nosso conhecimento. As meninas vão, quem vai você, Vanessa? Sim, a Vanessa. A Vanessa que vai. Então aí, ó. Vanessa, Thaisinha também vai cobrindo Estarei o lá, evento. Cobrindo o evento lá. Então, você que puder ir, eu tenho interesse, também vai ter aqui o link na descrição, vai ter o QR Code na hora que ela falou sobre isso, aparecer para você também, tá? E se não for também, acompanhe nas redes sociais, nós vamos estar divulgando o máximo de conteúdo aí para vocês também, viver e estarem lá com a gente de outra forma, né? Através dos nossos conteúdos. Beleza? Tamo junto, Thaisinha. Obrigada, Vini. Eu não sou o William, né? Mas você queria bullying no começo do episódio, viu, galera? Meninas, mais uma vez, obrigado. Parabéns pelo projeto. Thaisinha, tamo juntos. Paulinho, um abraço, irmão. Excelente trabalho no Cindy Roupas. E, ó, Samuca, galera que tá aqui cobrindo aqui, ó. Tamo junto e até o próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau.